Olá galera, tudo bem? Seguindo no caminho de tirar dúvidas de economia, muita gente me pergunta muita coisa e eu acho, já que a gente pode tirar dúvida, não custa nada, né? Eu acho importante até que a gente entenda a economia. Eu sempre digo o seguinte, se a economia fosse ensinada no colégio, talvez o Brasil fosse um país melhor. Eu recebi uma dúvida de um aluno muito interessante que foi o seguinte: Gabriel, me explica uma coisa, por que no Brasil o câmbio flutua? Por que o câmbio não é fixo? Bom, essa pergunta é muito boa. Muitas pessoas não entendem o porquê da variação cambial. Existem vários regimes de câmbio. Você pode usar sim o regime de câmbio fixo, que já foi adotado no Brasil entre 94 e 98, e o regime de câmbio flutuante, que vem sendo adotado desde 99 no país. O regime de câmbio fixo, ele normalmente é adotado em países com hiperinflação. Esses países com hiperinflação, que foi o caso do brasileiro na década de 80, início dos anos 90, nós trocamos a nossa moeda, nós reestruturamos o nosso sistema monetário e mantivemos o câmbio fixo com dólar de 1 para 1, de 94 até 98. Isso é muito importante para o investidor estrangeiro. Por quê? O país com hiperinflação e economia em frangalhos, ele não atrai investimento estrangeiro. Quando o governo garante o câmbio fixo, ele garante que esse cara que está trazendo dinheiro lá de fora, ele não vai ter dificuldades no fechamento do câmbio. Então, por exemplo, ele está fazendo uma importação de um insumo para o Brasil. Ele fecha um câmbio hoje e amanhã o câmbio já dobrou, já triplicou. Isso não pode acontecer para manter a estabilidade da economia. Por isso que no Brasil foi adotado o regime de câmbio fixo logo no período pós-Plano Real, para poder trazer equilíbrio econômico para o país naquele período. Então, a partir dali, foi adotado o regime de câmbio flutuante. Gabriel, qual é o problema do regime de câmbio fixo? O grande problema do regime de câmbio fixo é que ele demanda dinheiro. Como é que o poder público vai manter o câmbio de 1 para 1? Se houve pressão externa, se houve crise econômica, se o estrangeiro está saindo do Brasil para investir lá fora porque tem uma situação mais atraente, o governo federal ele vai ter que, então, colocar dinheiro para que a moeda, o plano real, né, para que o nosso dinheiro não se desvalorize frente ao dólar. Então, o regime de câmbio fixo ele é caro, ele custa caro para a manutenção do poder público, pelo poder público. A Argentina fez isso na década de 90 e o resultado nós vemos aí até hoje. Na década de 90 a Argentina adotou o câmbio fixo em 1990 e lá era a paridade de 1 para 1 e isso custou caríssimo para a Argentina. Caríssimo. As principais economias do mundo, elas adotam o regime de câmbio flutuante. A gente está falando de Brasil, Inglaterra, Grã-Bretanha, a própria China está migrando para o regime de câmbio flutuante. Por quê? O câmbio flutuante ele não demanda a despesa pública para a manutenção da paridade de câmbio. E o câmbio flutuante funciona como? Oferta e demanda. Oferta e demanda. Pensa sempre no seguinte, galera. Se está entrando dinheiro do exterior no Brasil, quer dizer que está chegando muito dólar para o país. Então, com o aumento da oferta de dólar, o câmbio vai baixar. Se o investidor está tirando o dinheiro dele daqui e levando para fora, o que vai acontecer? O dólar vai subir. Por que o dólar vai subir? Porque a oferta de moeda ela vai cair no Brasil. O dinheiro sai daqui e vai lá para fora. A tendência de alta do dólar ela é uma tendência que vem se desenhando nos últimos anos, principalmente com a redução dos juros no país. O Brasil sempre foi um país muito atraente, porque o investidor trazia o dinheiro dele para cá, e no início dos anos 2000, você tinha ali uma poupança, que é um rendimento, que é um investimento sem risco nenhum, uma poupança com um rendimento de 20% ao ano, 15%, 20% ao ano. Isso é um absurdo. Então o que o investimento fazia? O que o investidor estrangeiro fazia? Trazia o dinheiro para cá e botava na poupança. Não tinha risco. Botava na poupança, no final do ano tinha 15 mil de rentabilidade, 15% de rentabilidade. Isso fez com que o dólar se mantivesse estável durante muitos anos no Brasil. Só que os nossos juros estão baixando. Os nossos juros estão baixando há anos. E nós chegamos no menor patamar de juros da história. Hoje. E crise econômica, coronavírus. O que o investidor estrangeiro vai fazer? Vai investir num país onde o executivo briga com o legislativo o tempo todo?
Vai investir num país sem segurança jurídica? Não. O investidor estrangeiro pega o dinheiro dele e vai investir nos Estados Unidos, onde a taxa de juros real também é baixa, mas a segurança de investimento é muito maior. E é por isso que o câmbio sobe. É por isso que o dólar bateu o patamar histórico de teto, porque efetivamente é mais interessante investir fora do Brasil do que no Brasil. É muito mais interessante investir fora do Brasil do que no Brasil. Então o dólar vai embora. Você percebe que muitas vezes a notícia do jornal diz que o Banco Central interveio para conter o câmbio. Como assim, Gabriel? O Banco Central interveio para conter o câmbio. Se os investidores estão saindo, estão levando dinheiro embora, quer dizer o quê? Que o dólar vai subir, porque a oferta de dinheiro vai diminuir. E aí o Banco Central vai ter que torrar dinheiro. Não vai ter jeito. E aí que está o problema. Tem que ter reserva para isso. Então a manutenção do câmbio fixo, ela custa muito caro. A manutenção do câmbio fixo, ela custa muito caro. Tá? É muito mais interessante a manutenção do câmbio flutuante do que do câmbio fixo. Há economistas que defendem o câmbio fixo para países em desenvolvimento, para gerar segurança jurídica. O problema é que o nosso déficit fiscal já é grande demais para o governo se comprometer em ficar comprando e vendendo moeda todo dia no mercado. Isso vai gerar problema, vai gerar um rombo orçamentário maior do que nós já temos. Beleza, gente? Tranquilo? Deixa o câmbio flutuante, vamos sofrer um pouquinho, mas em algum momento isso vai se ajustar. A questão dos juros são fundamentais para o câmbio. Se os juros estão baixos, você desestimula o investimento estrangeiro no país. O dinheiro vai para onde os juros são maiores para que a rentabilidade do investidor seja maior. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, espero ter sanado essa dúvida aí. Foi um prazer estar com vocês. Até a nossa próxima dica de economia.